Já se sentiu como se sua fé fosse um barco à deriva em meio a um oceano de caos? Imagine viver num mundo onde a corrupção e a violência são tão intensas que até os mais fortes duvidam de Deus. Foi exatamente nesse cenário que Enoque, um homem comum, fez o impossível. Ele andou tão perto do Criador que desapareceu da face da terra, levado diretamente aos céus. A Bíblia revela: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Mas o que isso significa para você hoje? Será que é possível, em pleno século XXI, viver uma conexão tão profunda com Deus que a morte perde seu poder? A resposta é sim. E este vídeo vai te mostrar como, através dos segredos espirituais que Enoque descobriu em sua jornada. Atenção! Se você já se perguntou, por que minha fé parece fraca? Ou como ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Este conteúdo é um alerta divino para a sua vida. Cada segundo deste vídeo vai te aproximar de uma revelação que poucos conhecem. Andar com Deus não é para super-heróis, mas para quem decide dar o primeiro passo. Antes de começar, se você não está inscrito no canal, clique agora no botão vermelho. Muitos estão perdendo conteúdos que estão transformando vidas, e você não pode ficar de fora. Deixe um comentário dizendo "Quero andar como Enoque". Vou responder pessoalmente cada mensagem. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança. O relógio está correndo e sua jornada para o sobrenatural começa agora. Imagine um mundo onde a maldade era tão densa que parecia sufocar até o último suspiro de bondade. Era assim nos dias de Enoque, séculos antes do dilúvio, quando a humanidade se afogava em violência e corrupção. Gênesis 6:5. Enquanto outros se perdiam em guerras e ganância, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele não queria apenas sobreviver ao caos, mas encontrar a própria essência de Deus. Você já parou para pensar como seria viver numa época em que quase ninguém olhava para o céu? Enoque olhava. Ele não se contentava com as sombras da terra, seu coração ardia por algo maior, algo que transcendesse a podridão ao seu redor. Naquela geração, até os mais piedosos se calavam diante da injustiça. Mas Enoque tinha uma postura que chamava a atenção. Ele não era um revolucionário armado, nem um profeta de discursos inflamados. Sua revolução era silenciosa, uma busca diária pela presença divina, como quem procura um tesouro escondido. Mateus 13:44. Enquanto os homens erguiam torres de arrogância, ele construía altares de humildade. E aí, amigo, você consegue visualizar isso? Um homem comum como você e eu decidindo que sua vida não seria definida pelo que via ao redor, mas pelo que sentia no coração. A Bíblia não detalha como Enoque buscava a Deus, mas podemos inferir pelos frutos de sua jornada. Ele não se isolou em um mosteiro, viveu 365 anos entre pessoas corruptas, mas sua alma permaneceu intacta. Isso nos ensina algo poderoso. A busca por Deus não exige fuga do mundo, mas transformação no mundo. Que tal aplicar isso hoje? Quando o ambiente de trabalho ou a família parecem tóxicos, em vez de reclamar, experimente ser como Enoque. Ore em segredo, medite nas promessas de Salmo 119:105 e deixe sua luz brilhar sem alarde. Você já notou como a corrupção espiritual começa com pequenas concessões? Enoque sabia disso. Enquanto outros cediam à pressão de seguir a multidão, Êxodo 23:2, ele firmava os pés na rocha da integridade. Não era sobre ser perfeito, mas sobre persistir. Talvez você esteja pensando, mas como manter a fé num mundo tão distante de Deus? A resposta está no exemplo dele. Enoque não tentou consertar o mundo inteiro, consertou a si mesmo, dia após dia. Sem perceber, tornou-se um farol. Agora reflita, qual é a corrupção que tenta minar sua conexão com o divino hoje? Pode ser a ansiedade, o orgulho ou até a indiferença. Enoque nos mostra que mesmo em meio ao caos, é possível sussurrar a Deus em cada passo. E se você começar hoje mesmo a dedicar 5 minutos do seu dia para ouvir a voz dele, em vez de apenas falar? A jornada de Enoque não terminou aqui. Pois o próximo capítulo revela como essa busca constante moldou um legado eterno. Você já imaginou ter uma amizade tão íntima com Deus que ele mesmo compartilhasse segredos do universo? Enoque viveu isso. A Bíblia diz que ele andou com Deus, Gênesis 5:24. E essa expressão vai muito além de uma caminhada física. Era uma sintonia tão profunda que, mesmo em meio ao barulho do mundo, Enoque ouvia o sussurro divino como quem escuta um amigo próximo. Não é incrível?
Enquanto outros questionavam a existência de Deus, ele não precisava de provas. Sua comunhão era a resposta. E você, como tem cultivado essa proximidade? A jornada de Enoque não foi um mar de rosas. Ele enfrentou dúvidas, como todo ser humano. Imagine só, numa época sem Bíblias impressas ou igrejas organizadas, como ele mantinha essa conexão. A resposta está na disciplina. Enoque não esperava sentir emoção para buscar a Deus. Ele fazia disso um hábito, como respirar. Talvez você já tenha sentido aquela fase em que a oração parece monótona, né? Pois é, mas Enoque nos ensina que a fé não depende do ânimo, mas da decisão. Que tal experimentar, hoje mesmo, dedicar 10 minutos ao silêncio, apenas para ouvir? Pode ser no trânsito, no trabalho. Deus fala até no caos. A Bíblia revela que Enoque profetizou sobre o juízo divino. Judas 1, 14, 15. Mas como alguém tão sereno podia falar de coisas tão duras? A resposta está no equilíbrio entre amor e verdade. Ele não gritava condenações nas praças. Suas palavras vinham de uma vida inteira de intimidade. É como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E aí, amigo, o que enche seu coração? Se fosse um copo, transbordaria críticas. Ou gratidão? Enoque mostra que, mesmo falando de juízo, seu tom era de compaixão. Porque quem anda com Deus entende que a justiça dele sempre vem acompanhada de misericórdia. Você já parou para pensar que Enoque viveu 365 anos, um ano para cada dia do nosso calendário? Coincidência? Talvez não. Esse número simboliza um ciclo completo, como se sua vida fosse um convite para vivermos cada dia em conexão com o Eterno. E não se engane, comunhão não é sobre quantidade de tempo, mas qualidade. Enoque não passava 20 horas por dia em jejum. Ele simplesmente incluía Deus em tudo, no trabalho, na família, nas decisões. Que tal fazer igual? Da próxima vez que enfrentar uma escolha difícil, pause e pergunte: o que glorificaria mais a Deus aqui? É assim que a fé vira rotina. Agora reflita, qual é a pergunta que mais te inquieta hoje? Enoque buscava respostas, mas não as encontrava em filosofias ou discursos. Ele as encontrava andando. Cada passo com Deus era uma revelação. E se você parasse de correr atrás de explicações e começasse a caminhar com aquele que é a própria verdade? A jornada de Enoque não terminou numa teoria, mas num encontro tão intenso que ele... Bem, o próximo tópico vai te surpreender. No mundo onde o medo e a agitação dominavam, Enoque era como uma árvore plantada junto às águas. Suas raízes iam fundo, mesmo quando os ventos sopravam contra. Enquanto a humanidade corria desesperada atrás de poder e prazer, ele encontrava paz em algo simples: confiar. Você já se pegou ansioso, tentando controlar tudo ao redor? Enoque nos lembra que a verdadeira serenidade não vem das circunstâncias, mas de saber quem segura o leme. E aí, amigo, quem está no comando do seu barco? A Bíblia não relata que Enoque realizou milagres ou liderou exércitos. Sua grandeza estava na quietude. Enquanto outros clamavam por revolução, ele mostrava que a fé silenciosa pode abalar reinos espirituais. Pense em Davi diante de Golias. Uma pedra pequena, mas lançada com convicção, derrubou um gigante. Samuel 17, 49. Da mesma forma, Enoque provou que uma vida consistente em Deus é mais poderosa que discursos bombásticos. Que tal trocar a pressa por persistência? Em vez de buscar grandes feitos, experimente ser fiel nas pequenas coisas, como orar pela família ou perdoar um colega. Você já notou como o caos externo muitas vezes reflete o caos interno? Enoque entendeu que a serenidade é uma escolha diária. Mesmo cercado por violência, ele não permitiu que a amargura envenenasse seu coração. É como Paulo escreveu: guardai a vossa alma em paz. Tessalonicenses 5, 23. Imagine isso, guardar a alma como quem protege uma chama frágil do vento. Não é fácil, né? Mas Enoque nos ensina que é possível. Que tal começar hoje com um exercício prático? Ao sentir a ansiedade chegar, repita em voz baixa: Senhor, entrego meu temor a Ti. E veja como a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, começa a agir. Enoque também nos desafia a repensar o que é sucesso. Para ele, não se tratava de riqueza ou fama, mas de ouvir Deus dizer: você me agradou. E aí, qual métrica você usa para medir sua vida? Jesus contou a parábola dos talentos, Mateus 25, 21, onde o elogio foi: bom e fiel servo. Fidelidade, não grandiosidade. Que tal nesta semana anotar 3 pequenos gestos de amor que você pode fazer? Um sorriso, uma ajuda discreta, uma palavra de ânimo. E ver como isso ecoa no invisível. Agora reflita.
Qual é o gigante que está roubando sua paz hoje? Enoque diria: não olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. E se você parasse de alimentar o medo com pensamentos negativos e começasse a alimentar a fé com promessas bíblicas? A história de Enoque não termina aqui, pois o próximo tópico revelará como sua serenidade se transformou em luz para os perdidos. Imagine uma única lamparina acesa em meio a uma noite escura. Mesmo fraca, ela guia os perdidos. Assim era Enoque. Em uma geração onde a escuridão espiritual era palpável, sua vida simplesmente brilhava. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. E Enoque encarnou isso sem discursos. Sua presença calma, sua integridade inabalável, sua maneira de andar com Deus. Tudo isso era um convite silencioso para outros seguirem o mesmo caminho. Você já percebeu como suas ações, mesmo pequenas, podem ser sinalizações para alguém? Enoque nos ensina que não precisamos de holofotes para ser faróis. Basta refletir aquele que é a luz. A Bíblia não detalha quantos seguidores Enoque teve, mas é impossível crer que um homem tão conectado a Deus passou despercebido. Quando alguém vive com propósito divino, mesmo sem palavras, atrai os sedentos. É como a história do cego de nascença curado por Jesus. João 9. Depois do milagre, seus pais temerosos disseram apenas: perguntem a ele. Mas o ex-cego não hesitou. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Assim era Enoque. Sua transformação era prova. E você, amigo, que milagre sua vida está testemunhando para os que observam? Ser farol não significa ter todas as respostas, mas apontar para aquele que as tem. Enoque não fundou uma religião, ele apenas andou com Deus, e isso foi suficiente. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Enquanto os profetas de Baal gritavam, ele orou com simplicidade, e o fogo caiu. Reis 18:38. Da mesma forma, Enoque mostrou que a autenticidade move mais corações que o showmanship. Que tal hoje substituir a pressão de converter multidões pelo compromisso de amar uma pessoa de cada vez? Um café oferecido, uma escuta sem julgamento. Isso é ser farol. Você já pensou que suas lutas podem ser o testemunho que alguém precisa ouvir? Enoque enfrentou os mesmos desafios que seus contemporâneos, mas sua reação era diferente. Quando José foi vendido como escravo, ele manteve a fé, e anos depois salvou uma nação. Gênesis 50:20. Da mesma forma, Enoque transformou obstáculos em degraus para outros subirem. E se em vez de esconder suas batalhas, você as compartilhasse como prova de que Deus sustenta, sua vulnerabilidade pode ser a esperança que um irmão desanimado precisa. Agora reflita: quem está observando sua caminhada? Talvez um colega de trabalho, um familiar ou até um desconhecido nas redes sociais. Enoque não sabia que seu legado ecoaria por milênios, mas cada passo seu plantou sementes. Que tal fazer como ele e confiar que, mesmo sem ver frutos, sua luz está fazendo diferença? E se você escrevesse hoje uma mensagem de encorajamento para alguém, mesmo que breve? A jornada de Enoque nos lembra que o céu não está apenas no destino final. Está nos passos que damos juntos. Há momentos na Bíblia em que Deus quebra todas as lógicas humanas, e o sumiço de Enoque é um deles. Imagine a cena. Um homem que andava tão perto do Criador que um dia simplesmente não estava mais aqui. A Escritura diz: Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Gênesis 5:24. Nenhum túmulo, nenhum adeus, apenas um encontro tão intenso que a terra já não podia contê-lo. Você já pensou como deve ter sido para a família dele? Questionamentos, espanto, mas também uma certeza. Andar com Deus pode levar a destinos que a mente não alcança. E aí, amigo, você está preparado para crer no inexplicável? Esse evento não foi um acidente cósmico, mas um recado divino. Assim como Elias foi levado num carro de fogo, 2 Reis 2:11, Enoque nos mostra que Deus valoriza mais a intimidade que os rituais. Enquanto muitos se apegam a tradições, ele busca corações que o seguem além do visível. E não é isso que Jesus prometeu? Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14:2. Enoque não mereceu o céu por obras. Sua vida foi a prova de que andar com Deus é a única qualificação necessária. Que tal trocar a busca por méritos pela simples decisão de caminhar com Ele, passo a passo? Você já enfrentou uma situação onde tudo parecia sem saída e de repente Deus agiu de um jeito que ninguém esperava? Enoque viveu isso em escala máxima. Seu desaparecimento não foi uma fuga, mas uma confirmação. Quem se aproxima de Deus não teme a morte, pois a eternidade já começa aqui. Paulo escreveu: Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21.
Enoque personificou isso. E se, em vez de temer o desconhecido, você encarasse cada dia como uma chance de se aprofundar naquele que controla o amanhã? Mas como aplicar isso na prática? Comece vendo os desaparecimentos da vida, perdas, mudanças bruscas, como oportunidades de confiança. Quando José foi vendido como escravo, não entendia o plano, mas Deus o levou a um propósito maior. Gênesis 50:20. Da mesma forma, Enoque nos ensina que o fim aparente pode ser um novo começo nos braços do Pai. Que tal hoje mesmo escrever numa folha: Deus, mesmo que eu não entenda, confio em Ti, e colocá-lo onde você veja sempre? Às vezes a fé é isso, um bilhete de entrega escrito com lágrimas. Agora reflita, qual desaparecimento você precisa encarar com os olhos de Enoque? Pode ser um sonho adiado, um relacionamento rompido, ou até uma crise de fé. Ele nos prova que, quando Deus remove algo, é para fazer espaço para algo maior. E se você parasse de lutar contra o mistério e começasse a descansar na certeza de que Ele sabe o que faz, a jornada de Enoque não terminou no céu, pois o próximo tópico revelará como seu legado continua a ecoar na vida de quem ousa crer. Você já parou para pensar por que a história de Enoque, um homem que viveu há milênios, ainda ressoa hoje? É simples. Sua jornada não é um conto de heróis, mas um manual prático de fé no dia a dia. Enoque não nasceu com superpoderes. Ele escolheu priorizar Deus em cada amanhecer. E aí, amigo, quantas vezes você já se pegou dizendo, amanhã eu começo, enquanto a fé vai ficando para depois? A lição de Enoque é clara. A eternidade se constrói nas pequenas decisões do agora. Veja Abraão, por exemplo. Quando Deus o chamou, ele não sabia para onde ia, mas confiou. Hebreus 11:8. Da mesma forma, Enoque não tinha um mapa cósmico, apenas a certeza de que cada passo com Deus valia mais que 1000 planos humanos. E você? Como tem respondido aos chamados silenciosos dele? Talvez seja algo simples: perdoar alguém, ajudar um desconhecido ou dizer não a uma tentação. Enoque nos lembra que a fé não é um evento espetacular. É uma série de 5 cotidianos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas Enoque vai além. Mostra que a fé precisa ser alimentada como uma planta frágil. Você já viu como uma árvore seca revive com água? Assim é a alma quando mergulha nas Escrituras. Que tal hoje mesmo escolher um versículo para meditar? Pode ser Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repita-o ao acordar no trabalho, na fila do mercado. Enoque faria isso e você verá como a palavra transforma o ordinário em sagrado. Mas e quando a rotina parece engolir a espiritualidade? Enoque enfrentou isso por 365 anos. Sua estratégia: consistência, não perfeição. Ele não esperava dias especiais para buscar a Deus. Fazia do comum um altar. Imagine se você aplicasse isso. Orar enquanto lava a louça, agradecer no trânsito, cantar um hino no chuveiro. Fé prática, né? Até Paulo recomendou: orai sem cessar. Em Tessalonicenses 5:17. Não é sobre horas ajoelhadas, mas um coração conectado. Agora reflita, qual é a escolha diária que você precisa fazer para se aproximar de Deus? Pode ser desligar as redes sociais, 10 minutos mais cedo para orar, ou ler um capítulo da Bíblia antes de dormir. Enoque prova que essas pequenas sementes crescem até romper o solo do impossível. E se você começasse hoje, mesmo que com um passo mínimo, a jornada dele não acabou no passado, porque agora é sua vez de ecoar essa fé. Será que andar com Deus é só para profetas, pastores ou gigantes espirituais? Enoque desmonta esse mito. Ele era um homem comum, pai de família, vivendo numa sociedade podre. E ainda assim, sua história está na Bíblia como prova de que qualquer um pode ter intimidade com o Criador. Você já se sentiu pequeno demais para Deus? Enoque diria: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que se aproximam. Olhe para Pedro, um pescador impulsivo que negou Jesus, mas se tornou coluna da igreja, Mateus 18. Ou Raabe, uma prostituta que entrou na linhagem de Cristo, Mateus 5. Deus não procura currículos, mas corações disponíveis. Enoque era assim, disponível para ouvir, para mudar, para seguir sem reservas. E você? O que está segurando para trás? Talvez o medo de não ser santo o suficiente. Mas aqui está o segredo. Santidade não é condição para começar. É resultado da caminhada. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34. E Enoque é a prova viva. Ele não tinha acesso a templos suntuosos ou traduções da Bíblia. Tinha apenas um coração aberto. Que tal imitá-lo? Comece com uma oração honesta. Deus, mesmo que eu não saiba como, quero andar contigo.
É assim que a jornada começa. Lembra do filho pródigo? Ele só precisou dar o primeiro passo de volta para casa. Lucas 15:20. E o pai creu ao seu encontro. Enoque também nos ensina que andar com Deus não elimina desafios, mas dá sentido a eles. José foi traído, jogado na prisão, mas cada passo o levou a salvar nações. Gênesis 50:20. Da mesma forma, suas lutas atuais podem ser os degraus para um propósito maior. E se em vez de reclamar da jornada, você dissesse: Deus, o que posso aprender aqui? Enoque faria isso. Por fim, reflita. Qual é o primeiro passo que você dará hoje para se conectar ao Eterno? Pode ser perdoar alguém, abandonar um vício ou simplesmente abrir a Bíblia. Enoque não está num pedestal distante. Ele é um lembrete de que o céu está ao alcance de quem ousa caminhar. E se você desse esse passo agora, antes mesmo deste vídeo acabar, a eternidade não espera. Mas ela começa hoje. E aí, amigo? Será que você teria a coragem de andar com Deus como Enoque, mesmo sem ver o destino final? Sua resposta pode mudar tudo. Deixe nos comentários, eu escolho andar, e conte como esta história tocou seu coração. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Na próxima semana, revelaremos o segredo de Elias, o profeta que desafiou reis e foi levado num carro de fogo. Você não pode perder. Até breve, pois Deus ainda tem muito mais para revelar a você. Paz seja contigo.